Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no podcast Política e Desenvolvimento para discutir sobre acessibilidade. Eu sou a Elisa. E eu sou a Laura. A gente vai discutir o tema hoje sobre acessibilidade. Acessibilidade para quem? E para isso trouxemos o futuro arquiteto. Bom, meu nome é Daniel, né? Eu fui muito recepcionado pelas duas para a gente fazer essa linda conversa. E acessibilidade é um tema muito interessante. Eu acho importante discutir isso, principalmente aqui em Palmas, que é uma capital nova, está em constante desenvolvimento, né? E precisamos trazer acessibilidade aos prédios, Aos departamentos públicos, às universidades, aos hospitais, até as casas, as imobiliárias, né? As unidades de apoio que existem em Palmas. Até porque levando muito para o fato de que todas as pessoas são clientes, né? E principalmente nós arquitetos nos relacionamos, os clientes eles também vão ser pessoas que vão ter alguma dificuldade, seja motora, visual, ou qualquer outra deficiência, né? Então acaba que a gente, sendo acessível para essas pessoas, a gente vai conseguir aumentar o nosso público. Que é isso que qualquer pessoa deseja e busca para poder ter maiores ganhos, né? Maiores ganhos. Sim. E você, como estudante de arquitetura, acha que as universidades estão preparadas para capacitar esses profissionais para lidar com a acessibilidade nos ambientes? Enquanto eu, como futuro arquiteto, né, eu penso um pouco sobre isso, né? Até porque, enquanto eu estava fazendo o meu desenvolvimento acadêmico, a gente não parou um pouco para pensar sobre isso. Só foi tipo você olhar para uma página de um livro e você só passar por uma página. Eu acho isso muito errado. Até porque, se você pensar com cuidado e com carinho, você consegue fazer espaços muito bem acessíveis e com custos não tão elevados. Porque se isso for implementado desde o começo do projeto, eu acho que qualquer universidade consegue fazer isso muito bem. E você falou em custos, né? E eu queria saber também se acrescentar essa acessibilidade nos projetos acaba custando mais caro para esses arquitetos ou construtores. Com certeza, até porque a acessibilidade ela é sinônimo de espaço. Então eu tenho que ter um espaço maior para conseguir adequar essas pessoas para poder usarem aquele espaço. Porque, por exemplo, uma porta de 60 centímetros. Não é uma pessoa em pé que consegue passar. Já é difícil para uma pessoa em pé. Uma pessoa que tem alguma comorbidade de Obesidade. obesidade, exatamente. Então, a gente aumentando esse espaço, a gente consegue adequar não só essas pessoas, mas também pessoas com deficiências motoras. Uhum. Então, acaba que, por mais que você esteja aumentando o espaço, você está tirando espaço de outros lugares. Por exemplo, da sala, talvez da cozinha. E aí acaba que você vai ter que aumentar o custo, porque você vai ter mais espaço para trabalhar, mais espaço para poder detalhar, até porque eu também não estou falando dos equipamentos, né, que vão ser instalados nesse espaço. Então acaba que o custo é um pouquinho maior. O que você entende por acessibilidade? Cara, acessibilidade é uma palavra assim muito sugestiva, porque acessibilidade lembra muito de acesso e lembra de facilidade. Então é como se eu fosse dar uma facilidade a essa pessoa a ter algum tipo de serviço, seja ele de conhecimento, seja ele de espaços, igual nós estamos falando agora, de salas, banheiros, cozinhas. Então, você ter um acesso mais fácil a esse espaço, você consegue ter acessibilidade. E sobre os pisos táteis? Tem, eles ensinam como deve ser instalados, feitos, alguma coisa assim do tipo? Bom, existem os pisos táteis e existem também outros equipamentos que a gente coloca nas paredes para poder ajudar essas pessoas que não conseguem deslumbrar das nuances de enxergar. Tipo assim, das luzes e tal. Eles não conseguem perceber isso. Então eles usam outros equipamentos sensoriais que nós, seres humanos, temos para poder compreender o meio ambiente de uma melhor forma. Então, esses pisos táteis, eles têm que ser feitos de uma menor maneira. Aqui eu dei um exemplo muito brusco, né?
mas dá para você ter mais ou menos uma noção. E aqui eu separei por linhas, né? Então, por exemplo, vamos dizer que essa mesa aqui é um piso só. Então, nesse piso, ele vai ter uma identificação para que a pessoa que estiver com por exemplo, uma pessoa que assim, né? E ela está usando um equipamento. Ela vai passar e vai... Para conseguir ler o ambiente, conseguir ter uma acessibilidade em relação a caminhar sobre ele. A gente já fala de pessoas com deficiências visuais, que existem vários graus e diferenças. Então, elas usam como se fosse uma varinha, um cabo para elas conseguirem ter acesso e enxergarem melhor. Porque com o toque tem uma vibração e elas conseguem entender melhor o espaço. E aí ele está explicando um pouco sobre isso. Certo. Então, por exemplo, você tem uma mudança de cores, você tem uma mudança de... vamos dizer que são ranhuras, ou como se fosse uma parte mais elevada, ou com algum detalhe que vai fazer essa pessoa perceber por onde ela está caminhando, e para onde ela está caminhando. Então, você tem aquela informação, assim, tipo assim, uma elevação, né? E você ter, assim, um mapa do local em que ela vai pisar e por onde ela vai passar, isso é muito bom, cara. Ela vai passar, vai entender pelo braille, que é uma linguagem que os cegos utilizam, e usando essa linguagem, ela já vai atrás de um espaço onde tem essa diferença de elevações. E com isso, ela vai passando e vai conseguindo compreender. Só que em muitos lugares, essa implementação acaba sendo desafiadora, porque a pessoa não vai ter o conhecimento de você não enxergar, porque acaba que é uma coisa que chega a ser um pouco filosófica, e você tendo essa deficiência, você acaba que é muito difícil você compreender ela. Porque eu enxergo desde que eu me entendo por gente. Então, é uma coisa que eu tenho que conversar com alguém que nunca teve esse vislumbre, né? E acaba que você conhecendo ela, você vai conseguir implementar melhor essas ferramentas, né? E você conseguir conectar muito a entrada principal e os outros acessos é uma problemática, né? Até porque não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, não é todo mundo que entende qual que é tipo de informação você vai usar para que essa pessoa capte e para que ela absorva até conseguir entender e conseguir percorrer esse caminho, né? E também tem outro detalhe das rampas, né? Sim. Como é que você vai implementar duas coisas, né, em uma só? Falando sobre um pouco sobre rampa e piso tátil, você acredita que uma acessibilidade ela acaba atrapalhando a outra ou possa atrapalhar? Por exemplo, recentemente eu sofri um acidente e eu venho utilizando a cadeira de rodas e alguns outros meios para poder me locomover. E quando eu uso a cadeira de roda, tanto na universidade quanto em alguns outros lugares que teria que ser de acesso mais fácil, o pneu da cadeira de roda às vezes acaba ficando preso ou enganchado no piso tátil. Ou não só no piso tátil, também tem uma dificuldade maior para subir as rampas, e às vezes eu tenho que optar por forçar um pouco mais a tentar subir de escada e, consequentemente, acaba me machucando um pouco mais para conseguir ter acesso àquele local. Então, você acredita que, ou acha que uma acessibilidade pode acabar atrapalhando a outra? De certa forma. As acessibilidades, cada uma, são feitas de maneiras únicas. Então, vamos dar um exemplo de uma rampa, como você comentou antes, né? Uma rampa, se ela for feita de uma maneira muito inclinada, acaba que o seu acesso a ela vai ser mais difícil. A pessoa vai ter que usar mais força, vai ter um trabalho maior. Só que, se você conseguir fazer essa rampa menos inclinada, a distância que a pessoa vai percorrer vai ser maior. Então, ou seja, você tem que encontrar um equilíbrio entre não sendo muito inclinada e não sendo menos inclinada. Porque eu vou dar um exemplo da minha universidade, que é a Católica. A rampa que ela tem, principalmente na entrada principal, ela é muito longa. A pessoa tem que percorrer um caminho imenso e não tem uma árvore, não tem uma sombra. Então, acaba que a acessibilidade foi feita de uma maneira muito preguiçosa. Então, você enxergando esses desafios, essas problemáticas, e também, por mais que a rampa, você conseguindo encontrar uma inclinação boa,
você também tem que pensar nas outras acessibilidades, né? Mas voltando um pouco antes, né, falando da rampa, se você não for feita ela de uma maneira mais observadora, né? Se você só pegar que é uma coisa que muitos arquitetos fazem, que é pegar um Ctrl+C e Ctrl+V. Que é você pegar um projeto, mexer só, tipo assim, o banheiro vai ficar espelhado para o outro lado. A sala vai ficar espelhada para o outro lado para pegar o sol. Vai fazer de uma maneira preguiçosa. Cadê a acessibilidade? Cadê tudo? Entende? Então é um processo que ele tem que ser revisado, ele tem que ser visado também, porque você tendo rampas, você também vai ocupar um espaço. Então, se você conseguir se adequar à acessibilidade, por exemplo, de rampas em outros espaços que estão em voltas, você vai conseguir ter uma acessibilidade que não só as outras pessoas vão conseguir usar, mas todo mundo vai conseguir usar. Então, é isso que você tem que pensar. Porque a acessibilidade é um tipo de inclusão que você traz para as pessoas terem acesso a todos os tipos de serviços. Então, voltando a falar do piso tátil. Esse piso tátil, se ele não for feito de uma maneira mais assertiva, e ele ficar no meio da rampa, uma outra pessoa que tem outra deficiência, seja ela motora ou que ela precisa usar dos dois, um dos dois vai intervir no outro. Então, se você tiver uma perturbação nessa superfície, a pessoa que está usando rodas, que está usando outro tipo de veículo para poder ter o acesso ao outro espaço, ela não vai conseguir ir da melhor forma. Vai ter um obstáculo para ela percorrer. Então, o que eu sugeria era, em vez de usar o piso tátil, usar os brailles nas paredes para que uma acessibilidade não interfira na outra. Sim. Mas você não acredita que usando os brailles na parede ou escadas, as pessoas com deficiências visuais também possam ter uma dificuldade ainda maior do que ela já tem ao invés de usar os pisos táteis? Sim, sabemos que atrapalha, de certa forma, algumas outras acessibilidades, mas eu acho que seria bastante dificultoso para elas terem em paredes, porque a distância em relação ao chão com uma parede é muito distante, então elas teriam que andar se segurando de certa forma em paredes ou se apoiando para conseguir identificar onde elas estão. Mas eu acho que aí também entra o que ele falou sobre o espaço. Que para ter mais acessibilidade, as pessoas precisam, querendo ou não, de mais espaço. E elas não querem usar mais espaço para isso. Mas eu falo na questão tipo, no meio da rua, por exemplo, uma parada de ônibus. Entendeu? Nem sempre tem uma parede ou algo que eles possam ler com facilidade em relação, usando o tato. E também muitos deficientes, deficientes visuais, não sabem a leitura do Braille. Façam, né? Exatamente. Isso é outra problemática que a gente entra também, que por mais que as pessoas tentem implementar a acessibilidade, acaba que é uma dificuldade, até porque são muitos tipos de acessibilidade, então você tem que entender elas, entender o público, para que você consiga colocar da melhor forma. Só que não sendo de uma forma que uma vai atrapalhar a outra. Então é como se fosse uma arte que você está encaixando as peças. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo de uma rua. Um pedestre quer atravessar uma rua. Então, até ele chegar na rua, você tem que ter o piso tátil, você tem que ter alguma identificação para ele entender que ele está na rua, para ele entender que por onde ele está passando, se é uma faixa de pedestre, se é uma calçada, se é uma rua. E para isso existem não só aquelas tartaruguinhas, né, que são aqueles objetozinhos que os carros usam para identificar quando eles estão indo para uma direção fora da pista ou trocando de faixa. Existem também esses eles também servem para as pessoas identificarem que elas estão numa rua. Ou seja, então, quando você faz essa mesclagem de usos, você tem que saber o que você está fazendo. Até porque, é como eu falei antes, uma não pode intervir na outra. Como se fosse uma artezinha que vai fluir. De certa forma, uma tem que complementar a outra e ajudar a outra, né? Isso. E acho que o que dificulta também bastante nessa instalação é justamente a falta de ensino adequado sobre isso, que acaba deixando a desejar e vão profissionais para a área que não tem
noção básica sobre como lidar com essas coisas. Isso. A gente falou sobre acessibilidade em alguns espaços. Eu queria saber sobre o adentramento de alguns espaços em relação a elevadores e escadas. Como é que eu tenho uso maior com elevadores e, infelizmente, os elevadores eles têm uns espaços mais contidos, né, menores, e acabam atrapalhando o uso da cadeira de rodas, sem contar que entre o elevador e o piso tem um vão e acaba dificultando a entrada da cadeira de roda, às vezes, por ficar preso ou tem até um degrauzinho. Como é que você pode explicar isso melhor pra gente? Com certeza. É uma problemática assim bem visada, né? Até porque o elevador ele é uma das maiores acessibilidades que existem, porque ele também engloba pessoas com deficiência na perna, pessoas cadeirantes. Então todo tipo de gente vai usar o elevador para poder acessar os próximos andares. Não é todo mundo que consegue usar a escada. Então a gente também tem não só a rampa, mas também tem o elevador, que ele é o principal. Até porque se você tiver mais andares, então ninguém vai dar conta de andar uma rampa infinita, né? Não dá certo. É verdade. Imagina uma pessoa aí do quinto andar de rampa, com as mãos na cadeira de roda. Não dá, cara. Não dá. Ainda sozinha ainda, não tem como. Então, essa transição entre ambientes, entre corredor e elevador, ela tem que ser feita de uma maneira que o piso ele continue sendo linear. Então, aquelas rugosidades que tem no elevador, ele tem que ser bem regulado para que o nível entre o piso que você está daquele andar para o elevador, ele tem que ser os mesmos. E também a gente também já pode puxar o gancho de outras acessibilidades. Então, dentro do elevador, ele tem que ter as sinalizações, as plaquinhas, de você conseguir sentir qual que vai ser as próximas sinalizações que vão ter nos próximos andares, seja no subsolo também, porque subsolo também é uma parte importante, é um elemento estrutural importante. Como que vai ser o acesso dele, né? Tem que ser pensado em tudo isso. Então, acho que essa transitoriedade entre ambientes, ela tem que ser melhor visada. Puxando um pouco, eu gostaria de saber se as calçadas de Palmas elas seguem padrões adequados de acessibilidade. Bom, uma coisa que mais acontece em Palmas é que o proprietário da sua edificação, da sua casa, ele é quem vai ser dono da calçada. Então ele pode fazer o que ele quiser com a calçada. Em alguns outros lugares, em alguns outros países, é o governo que toma conta da calçada. Então, se você for prestar atenção em outros lugares, você vai ver que as calçadas são todas lineares. Elas seguem um padrão que o governo impôs para que ele seguisse. Então, aqui em Palmas, não. Eu acredito que não. Então, a única coisa que ele pode recorrer para poder passar e para poder utilizar do espaço é a rua. E a rua também não é das melhores. A gente tem muitas irregularidades, buracos. Acaba que essa pessoa, para poder aproveitar melhor o espaço, ela vai ter todas essas dificuldades, todas essas irregularidades. Esse é um dos maiores problemas aqui do Brasil. Eu acho que deveria ser implementada alguma lei ou alguma norma regulamentadora para que todas as calçadas sejam iguais. Alguma medição, alguma coisa da NBR para que seja feita, até porque você não conseguindo ter essa acessibilidade é uma coisa muito ruim, porque as pessoas não vão conseguir aproveitar melhor o espaço da maneira que deveriam, seja um parque, uma calçada, uma casa de alguém, de algum amigo ou parente vizinho. Eu acho que é nesse sentido. Sim, por incrível que pareça, as casas hoje em dia elas não são pensadas para pessoas com deficiências, se não há uma pessoa com deficiência residindo no ambiente, né? A maioria das casas elas são implementadas com degraus ou com uma eu acho que é um batente que pode ser falado, seja um pouquinho mais alto, então acaba dificultando um pouco a acessibilidade dentro da própria residência. Os cômodos não são adequados, às vezes tem muita mobília e elas acaba com o uso da muleta, até mesmo da cadeira de rodas ou de algum outro tipo de utensílio que a pessoa precise utilizar, acaba sendo dificultoso para ela. Mas indo para essa questão um pouco mais externa, eu queria saber quais elementos são indispensáveis para se colocar em um edifício, tanto externamente quanto internamente. Quando a gente fala em acessibilidade geral,
a gente engloba vários tipos de jargões, seja eles técnicos, ferramentas, que vão ser utilizados naquele edifício. Então a gente tem o piso tático, a gente comentou bastante sobre ele, né? Ele é um elemento estrutural, eu diria muito simples, né? Porque é só você mudar talvez um piso ou algum outro bloquinho que você esteja usando, né? Não sei se nós estamos falando de sala ou de área, mas é nesse sentido. E outra coisa também são sinalizações. Sinalizações de tato, né? Para a pessoa Uhum. conseguir passar, seja numa parede. Aí, como uma casa ela é muito personalizável, acaba que vai muito do cliente. Então, ele quem vai escolher qual vai ser o tipo de sinalização, seja ela em braille ou em algum desenho ou alguma ranhura, que vai mostrar para essa pessoa aonde ela está e o que ela e para onde mais ela precisa ir, qual que é a próxima sinalização, para ela conseguir seguir no caminho até o ambiente que ela deseja ir, por exemplo, seja um banheiro, uma sala, ou alguma coisa assim. Então, esse caminho que ela vai percorrer, ela já tem que ter logo no início do edifício para saber os outros lugares onde vai ter sinalização. Então, por exemplo, no início da casa, tem que ter uma plaquinha, tem que ter uma sinalização que vai mostrar o resto. Então, ou seja, a pessoa vai lá, sentiu lá no começo da casa, e ela vai buscando sentir os outros lugares. Então, é uma parede, é um chão. Assim, em casas eu não recomendo muito fazer muito no chão, porque pode ocorrer acidentes. Às vezes uma pessoa vai passar por lá e acaba tropeçando nesse desnível ou nessa rugosidade, aí acaba que não pode, a acessibilidade ela não pode ser um empecilho para a pessoa ter o melhor acesso àquele ambiente. Continuando sobre esse quesito de transitar, mas agora abrindo para a cidade em si, você acha que o transporte público influencia nessa acessibilidade urbana? Porque eu vejo que muitos ônibus, principalmente aqui em Palmas, não desfrutam dessa acessibilidade para todas as pessoas. Ou até mesmo alguns motoristas de ônibus acabam se negando a levar alguns passageiros, né, que têm essa deficiência. É, a gente vai entrar muito na questão de horários, de espaços e também do ônibus em si, né? Até porque não é todo ônibus que tem a acessibilidade. Que seria, porque para você acessar um ônibus, você usa escada. Mas uma pessoa que tem uma deficiência motora, ela não vai acessar da mesma maneira. Então tem que ter um elevadorzinho, tem que ter uma plataforma elevatória que vai fazer essa pessoa conseguir usar o transporte público. Aí entra outro detalhe muito importante, que é o espaço de acesso aonde esse ônibus vai parar. Se ele vai parar numa calçada, se ele vai parar num estacionamento. Então, essa mudança de ambiente, ela não tem que ser de uma maneira muito agressiva, né? Por exemplo, vai ter uma plataforma elevatória que vai trazer ele de cima para o outro lado, vai ter uma rampa. Aonde que esse ônibus vai parar? A gente pensa em tudo isso, certo? E eu acho que Palmas ela ainda tem muito dessa problemática, até porque as calçadas não são regulares, não tem todo lugar que tem rampa para a pessoa conseguir acessar o ponto de ônibus, a estação. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Você acha que Palmas, assim, no começo dela em si, ela foi planejada para receber essas pessoas com algum tipo de deficiência ou dificuldade de acessar esses lugares? Na criação de Palmas, o maior espelho que eles tiveram foi Goiânia e Brasília, que são capitais muito grandes e que também desfrutaram de uma emenda que era veículos. Ou seja, então essas cidades elas foram pensadas em veículos, em fluxos de veículos. Só que não pensaram no que era mais importante, que são os pedestres, os ciclistas e as pessoas com deficiência. Então, você não pensando no pedestre, você acaba trazendo a pessoa a desfrutar de automóveis. Mas isso é um problema muito grande, porque a cidade não é feita de automóveis. A cidade é feita de pedestres, de pessoas. Então, não, ela não foi feita para, ela não foi pensada nisso. Ela foi pensada mais em automóveis. E tem alguma dica, alguma coisa que você possa dizer assim que possa ajudar a melhorar a cidade de Acessibilidade. Palmas?
nesse A quesito? acessibilidade, pelo menos das regiões, porque a Palmas ela é muito conhecida pelos buracos e pelas rotatórias. Então, assim, acaba, de certa forma, tanto em calçadas, em ambientes abertos, acaba prejudicando muitas pessoas com deficiência. Então, a gente queria saber se você pode dar alguma dica, algum conselho, ou alguma coisa que possa influenciar ou motivar o Estado, Palmas, ou até mesmo pedestres e que não tenham deficiências, a apoiar essas pessoas com algum tipo de dificuldade. Quando a gente vai olhar para uma maneira geral, a gente tem que pensar em todo mundo. Então, quanto mais pessoas buscarem e pedirem para ter essa acessibilidade, a acessibilidade ela vai vir de uma maneira mais rápida. Então, a busca por saber quem recorrer e buscar também a criação dessas leis para que as pessoas consigam desfrutar melhor, né? Então, é o governo, é as pessoas, quem você vai eleger, e também é muito voltada às normas, né? Até porque, por exemplo, eu acho que em toda faixa de pedestre, ela tem que ter uma sinalização, ela tem que ter uma rampa que você vai conseguir desfrutar tanto da calçada quanto da rua. Porque a pessoa ela vai passar pela calçada e vai até uma praça, um estacionamento, ou algum edifício muito grande, então tem que ter tudo isso, né? E eu acho que uma dica que eu dou, né, é nesse sentido, de você valorizar não só as pessoas que vão passar, mas todo mundo que vai passar, seja um cachorro, seja uma qualquer outro tipo de pessoa. Eu estou dando um exemplo de um animal, porque animais também passam por lá, sabe? Então, existem também cães guias e eles também precisam passar, certo? Então acaba que você tem que não só se atentar a pessoas com deficiência motora, e sim a deficiência em geral, né? Seja ela visual, seja ela sonora. Então, o ambiente em que a pessoa está, ela tem que ser adequado para todo tipo de pessoa. Você acha também que as universidades de arquitetura deveriam focar mais nesse quesito também? Ou deixar mais separado para uma especialização? Eu acredito que nas universidades esse conhecimento deveria ser adquirido logo do início dela, porque logo no início eu já fui, uma das minhas principais matérias foi matérias de desenho. Então eu acho que as pessoas desenhando espaços maiores e mais acessíveis, eu acredito que quando chegar na hora do vamos ver, as pessoas já vão ter esse conhecimento e quando essa lei for exigida, as pessoas já vão conseguir implementar mais essas normas e essa acessibilidade em geral. Então eu acredito que é desde o momento da base, ela já tem que ser implementada e continuar gerindo e continuar, se uma pessoa ela for virar professor, né, ou for uma pessoa que vai estudar a área, que vai trazer mais esse conhecimento, ela tem que buscar ensinar isso já na base. No mais, é isso. Obrigada, Daniel, pela sua entrevista. Foi de muita importância, trouxe muitos conhecimentos Sim. a nós estudantes, às pessoas que estão assistindo. E foi um prazer imensurável ter aqui você conosco e poder destrinchar esse assunto tão relevante e que, de certa forma, muitas vezes são ignorados, né? Muito obrigada. De nada. Palmas ainda tem muito que crescer, muito para desenvolver e com a ajuda de arquitetos assim, iremos conseguir. E jornalista também, né? Porque eu só fui parar para pensar nesse assunto, assim, de uma maneira mais Detalhado. detalhada, por causa que os dois jornalistas me propuseram a fazer esse podcast, né? Ó, Estão de parabéns, meninas. muito obrigada. É isso. Muito obrigada por tudo. Tchau. Tchau.